Durante uma viagem familiar, os pais do meu marido optaram por que eu me sentasse em uma mesa separada. Ninguém falou comigo durante todo o trajeto. Quando perguntei ao meu marido sobre isso, ele apenas deu de ombros, afirmando que era a maneira deles. Sorri e disse: ótimo. Eu também tenho o meu jeito. Na manhã seguinte, eles descobriram o que eu havia feito e ficaram em pânico. Refletindo agora, percebo que os indícios sempre estiveram presentes. Os comentários discretos, os olhares desatentos, como eu sempre era vista como um detalhe irrelevante no meu próprio casamento. Mas ignorei todas essas coisas porque amava meu marido, Lucas. Acreditei que se eu continuasse me esforçando e sendo paciente, as coisas poderiam melhorar. Contudo, não houve melhora. Em vez disso, acabei presa em uma viagem que deveria ser prazerosa e relaxante em Hilton Head, na Carolina do Sul, mas que se transformou em uma experiência memorável por razões que eu nunca imaginei. Acabávamos de chegar ao resort, que era deslumbrante, digna de uma revista de turismo. Areia clara, palmeiras balançando e o som do oceano ao fundo. Eu estava realmente animada. Pensava que, talvez, essa viagem fosse diferente. Que Rafael e Carla, meus sogros, finalmente me tratariam com respeito, e que riríamos juntos, formando laços como uma verdadeira família. Entretanto, percebi que estava enganada. Na primeira noite, fomos a um restaurante sofisticado. O garçom nos conduziu até uma longa mesa montada especialmente para o nosso grupo. Assim que me preparei para sentar ao lado de Lucas, Rafael intervenceu. Parece que houve um erro, disse, balançando a cabeça. Ela precisa de uma mesa diferente. Eu me espantei, acreditando ter ouvido errado. Desculpe, perguntei. Carla mal desviou o olhar do cardápio. É assim que fazemos? Olhei para Lucas, esperando que ele intercedesse, lembrando aos pais que eu era sua esposa e não uma estranha. Mas ele apenas suspirou e deu de ombros. É o jeito deles, ele repetiu. O jeito deles? Então, fui me sentar sozinha. Sozinha? Eu deveria ter deixado aquele lugar naquele instante, mas não o fiz. Permaneci ali, convencida de que poderia ser apenas alguma tradição estranha, algo isolado, mas não era. No dia seguinte, acordei cedo, disposta a tomar café com a família. Desci até o restaurante do hotel, esperando encontrá-los me aguardando. Contudo, não estavam. Enviei uma mensagem para Lucas, mas não obtive resposta. Passeei por quase meia hora até conseguir encontrá-los reunidos em uma mesa grande, rindo e comendo como se nada estivesse errado. Como se eu não estivesse presente. Fui me aproximando, confusa. Por que ninguém me informou que vocês tinham descido? Rafael nem sequer olhou para cima. Pensamos que você encontraria uma solução. Carla apenas tomou um gole do café. É assim que fazemos, repetiu ela. Dirigi meu olhar a Lucas. Ele parecia se comportar como se aquilo fosse totalmente normal. Foi nesse instante que compreendi, eu nunca pertenci àquela família. E Lucas, ele nunca esteve ao meu lado. O restante da viagem seguiu o mesmo padrão. Em todas as refeições, eu permanecia sozinha. Em todas as atividades em grupo, simplesmente era esquecida. Eles se divertiram em um passeio de barco. Descobri pelas fotos no Instagram. Participaram de uma degustação de vinhos. Somente percebi ao vê-los no saguão, todos arrumados e saindo felizes. Mais tarde, fui conversar com Lucas. Você poderia ter me enviado uma mensagem, eu disse, tentando manter a compostura. Mais uma vez ele soltou um suspiro, como se eu fosse o problema. É assim que eles são. Essa foi a única resposta que recebi durante toda a viagem. No quarto dia, desanimei. Parei de insistir. Parei de questionar. Eles desejavam que eu fosse invisível. Tudo bem. Mas eles não faziam ideia do que estava prestes a acontecer, pois eu também tenho o meu modo de agir. Naquela noite, enquanto todos estavam festejando o que acreditavam ser uma viagem perfeita em família, voltei para o quarto do hotel e passei a agir. Eu não seria apenas uma esposa sentada em uma mesa isolada.
Eu estava prestes a sair da história deles completamente, e eles iriam sentir a falta. Abri meu e-mail, coletei todas as confirmações e comecei a agir. Por quê? Adivinha? Fui eu quem organizou tudo. O hotel estava em meu nome, o carro alugado foi pago com meu cartão, as reservas de restaurante, tudo era meu. O dia de espacula havia sido agendado por mim. Cancelei tudo. Um a um, os planos deles estavam sumindo. Quartos apagados. O carro alugado desapareceu. O jantar elegante à beira-mar deixou de existir. Fiz até uma ligação para o spa, informando gentilmente que Carla não iria comparecer. E então, arrumei minhas coisas, peguei o carro e fui embora. Enquanto eles brindavam, acreditando que estavam no paraíso, eu já estava na estrada em direção a Charleston. Reservei uma suíte de luxo, pedi serviço de quarto e relaxei na varanda, ouvindo o som do mar, finalmente em paz. Enquanto isso, lá em Hilton Head, o caos estava prestes a começar. Despertei em Charleston, sentindo uma leveza que não experimentava há dias. O vento do mar entrava pela janela enquanto eu saboreava meu café, reclinado em uma espreguiçadeira confortável, assistindo às ondas. Foi nesse momento que meu celular começou a vibrar. Lucas, deixei tocar. Em seguida, Carla, depois de novo Lucas. E então Rafael. Coloquei o telefone no modo silencioso e sorri. Finalmente perceberam. Eu quase conseguia visualizar o instante exato em que a ficha caiu. Fernando se levantando da cama, ainda meio sonolento, resmungando, e se deparando com o gerente do hotel na porta. Senhor, houve um problema com a sua reserva. Carla, ainda se espreguiçando, pegou o celular para checar a programação do dia e se deparou com uma sequência de mensagens sobre cancelamentos. E Lucas, com o rosto franzido, esfregando as têmporas, ainda meio acordando, ouvindo a voz da mãe passar de um leve descontentamento para um grito total. Sem quarto, sem carro, sem planos. Tomei um gole do meu café e sorri. Algumas horas depois, quando o silêncio já não era mais divertido, decidi verificar as mensagens. Lucas, onde você está? Lucas, o que está acontecendo? Lucas, você precisa resolver isso agora. Decidi atender a próxima ligação, apenas por diversão. Assim que atendi, a voz irritada de Lucas surgia. Onde você está? Em Charleston. Silêncio. Charleston. O que você está fazendo aí? Aproveitando minhas férias, outro silêncio. No fundo, era possível ouvir Carla discutindo com a recepcionista do hotel e Fernando soltando palavrões. Finalmente, Lucas perguntou com um tom mais baixo, como se ainda não acreditasse. Você cancelou tudo? Sim. Ele soltou um suspiro nervoso. Você tem noção do que fez? Meus pais estão sem lugar para ficar. Tínhamos tudo planejado. Você nos abandonou aqui. Que situação desconfortável, não? Respondi com ironia na voz. Lucas ficou em silêncio. Provavelmente percebeu que eu havia usado as mesmas palavras que ele sempre repetia. Continuei. Vocês queriam que eu ficasse de fora? Pronto. Foi exatamente isso que fiz. Isso é uma loucura. Ele gritou. Você precisa voltar agora. Eu ri. Não, Lucas, eu não preciso. E desliguei. Depois descobri como as coisas realmente aconteceram por lá. Como o hotel estava cheio, tiveram que se apressar para conseguir outro lugar. Acabaram em um motel à beira da estrada, a 20 minutos do risoto. Das que tem luzes piscando e um odor peculiar no ambiente. Sem o carro alugado, eles dependeram de Uber para tudo. No entanto, Hilton Head não é exatamente famosa pela quantidade de motoristas disponíveis. Eles enfrentaram todos os preços dinâmicos possíveis. E aquele jantar elegante que Fernando insistia em mostrar estava completamente lotado. Eles tiveram que se conformar com um restaurante comum, repleto de turistas barulhentos e comida mal preparada. Carla teve um ataque no spa. Ao descobrir que sua reserva havia sido cancelada, ela exigiu ser atendida de qualquer forma.
Não aconteceu? Soube de tudo isso através das mensagens repletas de raiva que Lucas enviou depois. Lucas, você realmente teve a audácia de fazer isso conosco? Lucas, minha mãe está furiosa. Passou vergonha no spa. Lucas, meu pai quase teve um surto quando soube do restaurante. Lucas, espero que você esteja satisfeito. Eu estava. Achei que isso teria sido a punição mais severa. Um pouco de desconforto, um toque da própria crueldade deles. Mas então algo inesperado ocorreu. Algumas horas depois, meu celular vibrou novamente. Mas dessa vez, não era Lucas, era uma mensagem de Mariana, prima dele. Mariana, oi. Fiquei sabendo do ocorrido. E olha, parabéns. Sinceramente. Franzi a testa, reli a mensagem. Sempre me dei bem com Mariana, mas nunca tivemos uma relação próxima. Eu? Eu? Como assim? A resposta dela fez meu estômago gelar. Mariana, eles fizeram o mesmo com a ex-esposa do Lucas. Endireitei na hora. A ex-esposa do Lucas sempre me disse que o casamento anterior terminou devido a desavenças pessoais. Nada excessivo. Nada que justificasse um drama. E eu nunca questionei. Eu? Como assim? O que fizeram com ela? Mariana levou-a em uma viagem em família. A trataram com descaso. Colocaram-na para sentar sozinha. Ignoraram-na o tempo inteiro. Fingiram que ela não existia. Ela foi embora no meio da viagem. Um mês depois pediu o divórcio. Senti meu coração disparar. Mariana escreveu novamente. Sua mensagem começou assim. Não mencionei antes porque pensei que você já soubesse, mas ao ver como te trataram, percebi. Ele nunca te contou, certo? Não, ele nunca contou. Porque se tivesse contado, eu jamais teria participado dessa viagem. Se ele me tivesse revelado a verdade, eu teria compreendido a situação em que estava me metendo. Aquilo não era uma tradição familiar. Era uma tática recorrente. E Lucas, ele sabia exatamente o que aconteceria e, mesmo assim, me deixou caminhar direto para a armadilha. Naquela noite, Lucas ligou novamente. Desta vez, atendi ao telefone. Sua voz estava tensa e cheia de frustração. Preciso que você resolva isso. No entanto, eu já não estava disposta a ouvir justificativas. Interrompi imediatamente. Não, Lucas, não se engane. Eu compreendi tudo muito bem. Isso nunca foi uma tradição. Foi manipulação. Você sabia o que iriam fazer comigo e ainda assim permitiu que acontecesse. Silêncio. E então surgiu a pergunta que revelou tudo. Quem te contou isso? Bingo. Soltei uma risada. Então é verdade, eu não fui a primeira. Mais silêncio até que finalmente ele suspirou. Olha, meus pais podem ser um tanto complicados, mas têm boas intenções. Lucas, eu interrompi. Seus pais nem me veem como parte da família. Houve uma pausa. E naquele momento eu soube. Ele não ia me dar apoio. Jamais deu. Em vez disso, ele comentou, talvez possamos resolver isso. Eu olhei para o mar. As ondas quebravam suavemente na areia e respondi calmamente, não, Lucas, acredito que já resolvi. E desliguei. Fiquei encarando a tela do meu celular. Minha mente não parava. Lucas estava ciente de tudo. Já tinha passado por isso antes e mesmo assim me puxou de volta para o mesmo tormento. Eu não estava apenas irritada, estava determinada. Acabou. Servi-me de mais uma taça. Ajustei-me na cadeira, tentando aproveitar o que restava daquela noite, mas havia algo que não saía da minha mente. Se ele havia mentido sobre a ex-esposa, sobre o que mais ele poderia ter mentido? Então decidi investigar. Acessei o Facebook, procurei pelo nome dela, Camila, a ex de Lucas. Nunca tive interesse em procurar antes, mas agora era necessário. O perfil dela era privado, mas entre os amigos em comum, encontrei algo,
uma conta pública, a da irmã dela, Patrícia. Entrei e comecei a ler. Uma postagem de 2 anos atrás chamou minha atenção. Logo após a separação de Camila e Lucas. Nunca permita que a família de um homem destrua você. Nunca deixe que o façam sentir que você vale menos. Minha irmã merecia mais. Todos tentamos avisar. Nunca mais. Senti meu estômago revirar. Continuei a leitura. E lá estava. Um comentário antigo de Mariana. A mesma que tinha me enviado mensagem. Espero que ela tenha escutado a gente. Agora ela pelo menos é livre. Fiquei paralisada, olhando para a tela. Meu coração acelerava. Eu poderia enviar uma mensagem para Patrícia, perguntar o que realmente havia acontecido. Mas será que estava pronta para ouvir a verdade? Após alguns minutos olhando para o campo em branco, respirei fundo e escrevi: Oi. Sei que isso pode parecer muito estranho, mas acho que precisamos conversar. A resposta chegou em poucos minutos. Direta e sem enrolação. Patrícia, sabia que você viria me procurar mais cedo ou mais tarde. Essa frase me deixou gelada. Então você sabe quem eu sou, Patrícia? Claro. Estávamos esperando por isso. Esperando por isso? O que você quer dizer com isso? Perguntei. Patrícia. Camila não foi a primeira. E acredite, também não foi a última. Minha respiração falhou. Do que você está falando? Patrícia, estou falando com você? O que quero dizer é que o Lucas já passou por isso antes, várias vezes. Seus pais também fizeram o mesmo. E se você está conversando comigo agora, é porque você também vivenciou isso recentemente. Eu me senti mal. Não se tratava apenas de uma excentricidade estranha ou de uma situação isolada. Era um jogo, um ritual distorcido que eles repetiam com todas as mulheres que o Lucas atraía para suas vidas. Elas nunca eram vistas como iguais ou mesmo como seres humanos. Elas eram encaradas como problemas a serem eliminados discretamente. E o Lucas permitia que isso acontecesse. Repetidamente, eu não conseguia deixar de me questionar por que ninguém me avisou, mas então lembrei do que Patrícia disse. Eles tentaram. O Lucas sempre isolava cada mulher, a cortava de tudo. Ele contava sempre a mesma história, dizendo que a sua família era peculiar, que as tradições eram inofensivas, que sua ex era sensível demais. Ele me confidenciou que a Camila sempre exagerava, que não conseguia se adaptar e que criava dramas sem motivo. Mas agora eu tinha uma visão clara. Camila não era dramática, ela estava cercada. E agora eu também estava, ou pelo menos estava até aquele momento. Não consegui dormir naquela noite. A percepção de que desperdicei anos da minha vida com esse homem ardia em meu peito como uma chama. Contudo, mesmo em meio à raiva e ao cansaço, outra coisa me incomodava. Por que o Lucas estava me ligando tanto? Por que ele parecia tão ansioso? Foi então que, às 6 da manhã, recebi uma resposta. Uma mensagem de um número desconhecido iluminou a tela do meu celular. Senhora, aqui é o agente Daniels da polícia de Hilton Head. Precisamos conversar com a senhora sobre um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida registrado pelo seu marido. Levantei-me tão depressa que quase deixei o celular escorregar da minha mão. Um boletim de desaparecimento? Com as mãos trêmulas, retornei à ligação. Assim que o policial atendeu, comecei a falar rapidamente. Estou bem. Não estou desaparecida. Houve uma pausa. Então, de maneira gentil, o policial perguntou: a senhora está afirmando que saiu por vontade própria? Sim, respondi sem hesitar. Claro. Meu marido sabe exatamente onde eu estou. Ele não para de me ligar. O policial suspirou. Ele me disse que eu saí sem avisar e que não estava respondendo às mensagens. Que estava inquieto em relação à minha segurança. Fechei a mandíbula com tanta intensidade que causei dor. Isso não tinha a ver com proteção. Era sobre controle. Lucas não estava preocupado comigo. Ele desejava me trazer de volta sob seu domínio.
Respirei profundamente e endureci a voz. Oficial. Estou totalmente bem. Estou em Charleston. Saí de Hilton Head intencionalmente. Não estou desaparecida e não desejo que meu marido se comunique comigo novamente. Houve uma nova pausa. Então, ele perguntou, a senhora gostaria de fazer um pedido formal de restrição de contato? Hesitei, mas apenas por um momento. Segundo. Sim, eu respondi. E assim, eu dei meu primeiro passo formal na direção oposta a Lucas. Menos de uma hora após isso, meu telefone começou a vibrar novamente. Contudo, desta vez não era a polícia que estava entrando em contato, e sim Carla. Sua mensagem dizia, não consigo acreditar que você nos expôs dessa forma. Eu ri alto. Ignorei a mensagem, mas uma nova chegou logo em seguida. Você fez o Lucas envolver as autoridades. Você tem ideia do constrangimento que isso causou? Eu fiquei olhando para a tela. Ah, eu o fiz agir assim. Revirei os olhos e tomei mais um gole do meu café. Mas as mensagens continuaram chegando, e elas só se tornaram mais pesadas. Essa família apenas tentou te acolher. Você está sendo extremamente egoísta. Você precisa voltar e resolver isso. E então veio a última. Aquela que fez meu coração parar. Se você não voltar, Lucas tornará sua vida muito complicada. Eu congelei. Não era mais apenas uma sugestão, era uma ameaça. Me reclinei e reli aquela última mensagem várias vezes. Eu achava que era tudo sobre poder, uma família obcecada por controle. Mas aquilo já não era apenas humilhação, era destruição. Eles não estavam apenas tentando me afastar, estavam tentando me esmagar. E se eu não agisse rapidamente, Lucas se asseguraria de que conseguissem. Eu estarei das palavras de Carla, aquela frase final. Se você não voltar, Lucas tornará sua vida muito complicada. Aquilo não era um aviso, era uma promessa. Algo dentro de mim mudou naquele momento. Não era um mal-entendido. Não eram sogros frios, era uma guerra. E eu deveria recuar e perder, mas não desta vez. Ajustei meus dedos, respirei profundamente e escrevi uma única resposta. Perfeito. Vamos tornar as coisas difíceis, então. E com isso, reservei uma sala de conferências em um hotel em Charleston. Enviei os convites para Lucas, seus pais e Mariana. Se eles queriam uma guerra, eu a levaria direto até a porta deles. Na manhã seguinte, eu estava sentada na cabeceira de uma longa mesa de madeira. Não havia nada sobre a mesa além de garrafas de água e um ambiente silencioso. Eu não esperei muito tempo. A porta se abriu com força. Lucas entrou primeiro, irado, com o maxilar tão tenso que parecia prestes a quebrar um dente. Carlos seguiu logo em seguida, com seus saltos batendo no chão como um metrônomo de raiva. Fernando já estava com o rosto rubro, os punhos cerrados. Mariana foi a última a entrar. Com os braços cruzados e uma expressão neutra, ela me lançou um aceno discreto. Eu não sabia se ela estava ali para mediar, testemunhar ou apenas assistir ao tumulto. Eu me reclinei. Sentado na cadeira. Tranquilo e resoluto. É ótimo que todos estejam presentes. A voz de Lucas cortou o ambiente como uma lâmina. O que é isso? Um sorriso lento e intencional se formou em meu rosto. Isso, declarei, é uma conversa. Ele havia pressionado tanto por isso, portanto, chegará o momento em que teríamos essa conversa. Fernando cruzou os braços, com um sorriso desdenhoso. Achava aquilo divertido, mas, na verdade, não era. Encarei-o de maneira calma e firme. Não havia nada engraçado nisso, era, na verdade, patético. O que faziam com as mulheres que entravam naquela família era um jogo doentio, uma prática distorcida. E, desta vez, escolheram a pessoa errada. Carla semicerrava os olhos, incomodada. Declarou que eu os havia abandonado. Não consegui conter uma risada. Uma verdadeira gargalhada, abandonada, vinda de quem passou toda a viagem fingindo que eu não estava ali, isso com certeza era ironia. Lucas bufou, segurando-se na cadeira.
Afirmou que eu estava exagerando. E foi nesse instante. Bati as palmas na mesa com tal força que até Carla se alarmou. Minha voz soou firme e cortante. Eu sou sua esposa, não uma estranha, não uma visitante, sua esposa. E você permitiu que me tratassem como se eu não tivesse importância. E você, sabia que isso não era a primeira vez. Sabia exatamente o que estava ocorrendo e deixou acontecer. O rosto de Lucas perdeu a cor. Carla se apressou em intervir, com uma voz aguda, alegando que apenas estavam seguindo uma tradição. Isso é mentira, não era uma tradição, era controle, era um teste. E todas as mulheres que passavam por aquela porta perdiam. Lucas balançou a cabeça, tentando se justificar, mas peguei o celular, abri as mensagens de Patrícia e coloquei na mesa, bem à sua frente. Pedi que ele lesse. Ele hesitou. Eu insisti novamente. Leia. Lucas pegou o aparelho e, enquanto deslizava o dedo pela tela, seu semblante mudava. Ao terminar, soltou o celular como se estivesse queimando sua pele. Afirmou que aquilo não provava nada. Fernando cruzou os braços e fez um comentário, dizendo que eu estava desenterrando histórias antigas, que aquilo não tinha relação com eles. Olhei para Carla. Sério? Por que ontem à noite você me enviou uma mensagem me ameaçando? Afirmou que, se eu não voltasse, Lucas tornaria minha vida um inferno. Carla ficou em silêncio. Mariana soltou um assobio discreto. Lucas a encarou. O que você fez? Carla ficou tensa. Afirmou que só queria que eu entendesse. Entender o quê? Lucas gritou. Que vocês têm repetido esse joguinho por anos e que fizeram a mesma coisa com Camila. Fernando se moveu de maneira inquieta. Carla dirigiu um olhar a ele, mas já era tarde demais. Lucas apertou os dentes e eu percebi a fissura, a pequena racha naquela fidelidade cega que ele mantinha em relação aos pais. Foi o momento em que ele percebeu que eu não estava equivocada. Nunca estive. Ele me encarou. Pela primeira vez, com incerteza. Eu permaneci em silêncio. Queria descobrir se, finalmente, ele diria algo significativo. Mas ele apenas passou os dedos pelos cabelos e suspirou. Ele afirmou que eu poderia resolver isso, e meu estômago afundou, pois essa foi sua reação. Não se desculpou, não demonstrou arrependimento, somente arrumar a fachada. Inspirei fundo enquanto me recostava na cadeira e exalei lentamente. Ele não compreendia, não fazia a menor ideia. Levantei-me, ajustei a alça da minha bolsa e declarei que não retornaria. Isso retirou do seu estado de complacência. Ele me olhou perplexo. O que? Você está falando sério? Mariana soltou uma risada contida. Você ainda não percebeu, certo? Carla elevou a voz. Afirmou que tudo aquilo era absurdo, que eu estava acabando com meu casamento por causa de um mal-entendido. Balancei a cabeça negativamente. Não, Carla. Não fui eu quem destruiu. Foram vocês. Você, o Fernando, com essa maneira doentia de lidar com as pessoas. O Lucas apenas foi vulnerável demais para agir. Lucas tentou agarrar meu braço, pediu que conversássemos. Levantei minha mão. Não, você fala. Você cria desculpas. Você permite que eles te dominem. E eu não vou mais te escutar. Peguei meu celular, caminhei em direção à saída. Sua voz saiu quase em desespero. Perguntou para onde eu estava indo. Virei-me. Olhei para ele pela última vez e disse, estou indo embora. Carla soltou um suspiro pesado. Disse que não se abandona um casamento dessa maneira. De qualquer forma. Eu a enfrentei sem demonstrar emoção. Então observe. E sai pela porta. Foram 6 meses até que assinássemos o divórcio. Lucas tentou de tudo, implorar, me culpar, afirmar que eu estava sendo exagerada, mas eu nunca olhei para trás. Mariana manteve contato. Contou que tudo desmoronou após minha saída, que Lucas finalmente confrontou os pais e que a cena não foi bonita. Fernando chamou de fraco.
Carla chorou, alegou que eu manipulei. Mas, desta vez, Lucas percebeu os pais como realmente eram. Eu já não me importava mais. Eu já estava distante. Retornei a Charleston. Encontrei um novo lar. Restabeleci velhas amizades. Comecei de novo. Uma noite, vários meses depois, recebi uma mensagem de um número que não conhecia. Agora eu entendo. Me perdoe. Era do Lucas. Fiquei olhando para a tela por vários minutos antes de apagar, pois pela primeira vez em anos, eu era livre.